Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia, desde o início, quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Com o Evangelho de hoje, concluímos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de João, que fizemos nos últimos dias e que contém o precioso discurso sobre o pão da vida. Hoje o texto expressa duas reações diferentes a esse discurso. Uma negativa, outra positiva. Descrença ou fé. Abandonar Jesus ou segui-lo com todas as consequências. A propósito desse texto do Evangelho de São João, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, já antecipei as 2 reações que o Evangelho de hoje mostra depois do duro discurso sobre o pão da vida. No texto imediatamente anterior, Jesus disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Os judeus ficaram escandalizados e disseram: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Pois bem, agora se trata dos discípulos de Jesus, que exclamam: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? E o Evangelho diz: muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Tanto que Jesus pergunta aos 12: vós também quereis ir embora? Agora pensas em ti. Em diferentes momentos da tua vida, tu certamente abandonaste Jesus, ou pelo menos o deixou de lado ou se calou, teve vergonha dele. Talvez arrastado pelo teu pecado, pela preguiça ou conforto, ou simplesmente pelo respeito humano. Volte para Jesus com todas as tuas forças. Hoje ele te faz a mesma pergunta: tu também queres ir embora? Em segundo lugar, vemos que Pedro, em nome dos 12, responde com incrível coragem e beleza: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Esses 12, escolhidos por Jesus, e vemos isso em todo o Evangelho, são fracos, discutem sobre quem é o mais importante. Muitas vezes não entendem as palavras de Jesus e, no momento da provação, o negam e o abandonam. Mas, apesar de suas fraquezas, dão um sonoro sim ao Senhor. Portanto, não tenhas medo de tuas falhas, de tuas fraquezas, de tuas debilidades, que às vezes te impedem de ser completamente fiel a Ele. Hoje, diga a Ele como eles, com Pedro: Senhor, não quero me afastar de Ti. Sei que és verdadeiramente o Santo de Deus. Em terceiro lugar,
quero que tu observes aquelas belas palavras que Pedro acabou de falar em nome do grupo dos 12. A quem iremos, sim? Tu tens palavras de vida eterna. Quem conhece Jesus sabe que só Ele tem palavras de vida eterna, que só Ele pode encher o coração de verdade, que só Ele dá sentido a toda a existência, que só com Ele há verdade, felicidade, alegria e força. Se não fosse por Jesus, tudo não teria sentido. Teríamos apenas alguns momentos de alegria, uma alegria que mal saltaria um pouquinho acima da terra. Porém, com Jesus, nossa alegria chega ao céu, nossa esperança se estende além da morte, nossa força supera as possibilidades humanas. Pergunta-te a ti mesmo com as palavras de Pedro: a quem tu irás recorrer? Para preencher a tua vida com coisas que te deixarão vazio? Ou para a fonte que é Cristo ressuscitado? Que este Evangelho te leve a fortalecer teu amor por Jesus, apesar de tuas fraquezas e provações da vida. Confesse-o como teu Senhor e sinta-te afortunado porque com Ele tu saboreias a vida eterna. Senhor Jesus, não quero sair do teu lado. Quando fiz isso, minha vida escureceu, meus anseios não foram satisfeitos, minha fome e sede aumentaram. Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu trazes ao meu coração paz e vida para sempre. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.